Olá, queridas irmãs da SAF, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para vocês que é uma grande alegria poder estar gravando este pequeno vídeo, trazendo uma mensagem, trazendo uma reflexão para as minhas queridas irmãs, dizer da importância de vocês na nossa igreja e dizer que as orações de vocês, o trabalho que vocês fazem de caráter social, de caráter espiritual, de caráter evangelístico, é muito, mas é muito importante para o crescimento espiritual da nossa igreja, para o avanço do evangelho e para o avanço missionário da obra aqui na nossa região. Então, quero dizer para as irmãs que estão sempre em minhas orações, em nossas orações, lá na congregação do N6 e de um modo individual. E como reflexão, eu quero deixar para as irmãs Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos romanos, ele lembra-se de Febe. E ele diz o seguinte: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. É interessante que nessa tradução, nessa versão Nova Almeida atualizada, referendada pelo reverendo Augustus Nicodemos, a palavra que aparece, o título que aparece aqui referindo-se a Febe é diaconisa. Então, alguém que serve a igreja, que ajuda, que trabalha na obra social da igreja, que trabalha na parte administrativa da igreja, que faz com que o mecanismo que impulsiona a igreja funcione. Então, vocês são muito importantes, vocês são importantes por demais no trabalho da igreja. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 1 ao 3, nós iremos ver ali a Lucas descrevendo a atividade missionária de Jesus, e ele vai dizer que Jesus ele era acompanhado não apenas pelos seus discípulos, mas também por algumas mulheres. Inclusive, ele chega a citar o nome de algumas delas. Ele cita Maria Madalena, ele cita Joana, esposa de Cusa, que era procurador de Herodes. Ele também cita Joana e ele cita muitas outras mulheres. E ali, naquele trecho, ele diz o seguinte, que aquelas mulheres, elas serviam a Jesus com os seus bens. Então, vocês, mulheres da SAF, mulheres valentes, mulheres nas mãos de um Deus grande, alguém já disse que não há grandes homens, que não há grandes mulheres, mas há pequenos homens, pequenas mulheres nas mãos de um Deus grande. E Deus faz com aqueles que se deixam usar por Ele, Deus faz grandes coisas. E eu creio que é isto que Deus tem feito na nossa congregação através de vocês. Nós notamos o trabalho de vocês, os projetos que vocês têm elaborado e executado, os projetos de obra social, os projetos de oração, como é o caso do projeto Ana, e as reuniões de oração que as irmãs fazem, os trabalhos de evangelização através de obras sociais que as irmãs têm feito no CRELPS e em algumas outras instituições aqui de Petrolina. Isso é muito importante. As orações das irmãs pela igreja, pelo conselho, pelo avanço da obra missionária, pelo crescimento em qualidade e em quantidade da nossa igreja é muito importante. Então, saibam da importância de vocês na obra do Senhor. Eu sempre tenho dito que a obra de Deus, a obra do Senhor, ela sempre funciona com mulheres ali
nos bastidores e às vezes nem tanto nos bastidores, mas sempre há a colaboração valiosíssima de vocês, que sempre foi indispensável, inclusive na vida do nosso Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre esteve cercado de mulheres. Mulheres sempre estiveram ali trabalhando por ele e para a obra. A gente nota ali o Jesus Cristo quando ele estava ali na casa de Lázaro, enquanto Maria ouvia a palavra, Marta estava ali cuidando dos trabalhos, digamos assim, logísticos para alimentar o Mestre. Então é bem verdade que ela exagera um pouco na sua atividade ao ponto de ser, de um certo modo, chamada a atenção por Jesus Cristo, quando ele diz: Marta, você anda ansiosa, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas poucas bastam, ou mesmo uma. E ele diz: Maria escolheu a melhor parte. Mas nós não podemos deixar de observar em Marta o zelo que ela estava tendo por Jesus Cristo, em oferecer ali o melhor. E então, em todas as passagens quase de Jesus Cristo, do começo ao final de seu ministério, nós vemos ali as mulheres intensamente presentes, embora nem sejam tão mencionadas em algumas passagens, mas há uma presença muito notória das mulheres. Então vocês são muito importantes para o avanço da obra, vocês são muito importantes para o crescimento da igreja. E assim eu oro para que a igreja dê a devida atenção, os devidos cuidados à SAF, as mulheres que compõem a SAF, entendendo que vocês são um mecanismo, que são uma engrenagem muito forte dentro da engrenagem maior, que é a igreja visível do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todas, que o Senhor continue concedendo da sua graça, dos seus cuidados, que o Senhor continue fortalecendo as irmãs, protegendo-as neste tempo de epidemia, de pandemia, mas que o Espírito Santo as fortaleça para que não parem, para que não paralisem. Nós precisamos lembrar que o Deus que nós servimos, ele é maior do que esta pandemia. E nós não podemos nos acovardarmos, não podemos parar, não podemos deixar de agir. E então que o Senhor assim nos ajude para que possamos avançar. E lembre-se que vocês estarão sempre nas nossas orações, quer de modo individual, quer de modo congregacional lá no N6. Um grande abraço a todos.